diferenciada para atender o cliente reclamante dentro da área trabalhista, para dar o retorno, para fazer o networking. E outra coisa, a gente vai falar também daquela diferença de você se posicionar sobre a matéria, tanto para reclamante como para reclamada. Ai, deixa eu ver se entrou aqui, ele não está deixando eu fixar o tema para variar. São dois polos diferentes de atuação, quem advoga para reclamante, quem advoga para reclamada, são vários tipos de negócio, são vários planos de carreira diferenciados, a estrutura de atendimento é diferente. Quem já passou muito tempo por advocacia de reclamante, aí passou para fazer advocacia de empresa, a gente sente essa diferença. E a Alice foi uma convidada muito especial, é minha amiga pessoal. A Alice trabalha na área há muito tempo, ela vai dizer aí quantos anos que eu não vou querer nem chutar. A Alice começou muito pequena, carregando o processo físico, exatamente, quando ela conta a história dela, ela diz que ela começou como advogada, como estagiária, não, ela começou como carregadora de processo, era isso que ela fazia. E eram processos físicos, né? Eram processos físicos, pesados, processos de papel, com capa, a gente levava carrinho por fórum. Então é uma estrutura, é um plano de carreira completamente diferenciado. E assim como a Alice fez, muitas outras pessoas fizeram, adentrando na advocacia de reclamante. Deixa eu só ver aqui que eu acho que está continuando caindo o meu. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu troco aqui a rede. Espera aí, gente. Espera aí. Bom, Maica, grande Maica, seja bem-vinda. Rodrigo, cálculos jurídicos. Amiga, eu não sei. Me avisem aí do som, me avisem aí da transmissão, porque para mim tá aparecendo a minha rede com duas coisinhas só. Mais um, bora lá. E a necessidade de trazer isso aqui para vocês é porque eu recebo muitas perguntas, tanto do pessoal do Cafeína, como o pessoal do grupo do Cafeinados lá no Telegram. Eu recebo muitas perguntas sobre a advocacia de reclamante. O reclamante ele tem um tratamento diferente. Eu já advoguei muito para reclamante. Ele tem um tratamento diferente de quando a gente advoga para a empresa. Tanto no seu posicionamento para atrair o cliente, quanto no posicionamento para manter o cliente e como no posicionamento para entregar o cliente. A sua posição, a sua postura como advogado tem que ser diferente para quem atua com reclamada. Eu admiro muito as pessoas que conseguem fazer os dois. Eu acho extremamente difícil você se posicionar para advogar tanto 100% para um como 100% para outro. A minha história, eu hoje me posiciono para advogar para a empresa. Eu faço reclamante com certeza, mas a maioria dos meus reclamantes são em parceria. São colegas advogados que não atuam na área trabalhista ou não têm certeza daquilo ali, querem fazer uma parceria comigo, eu faço. Muitos eu encaminho para a Alice, porque a Alice é especialista em reclamante. E outra, ela trabalha também, montou a estrutura dela dentro de um escritório familiar, que é um outro tipo de negócio, né? Como uma empresa, como um CNPJ, eles têm hierarquia, gestão dentro de uma estrutura familiar. Quer dizer, de dia ela trata com sócios, em casa, à noite, no final de semana, ela trata com o pai, com a mãe. Então é uma movimentação completamente diferente, o que eu acho fantástico esse sistema. Tem empresas gigantescas que têm administração dentro de grupo familiar. E isso aí, galera, foi uma das coisas, eu lembro, conversando com a Alice, né, aleatoriamente, eu lembro que isso foi uma das coisas que me motivou a fazer o Cafeína. O Cafeína, ele veio justamente quando eu vi essa necessidade de explicar isso tudo. Quer dizer, o que a Alice... Ai, peraí, gente, que isso aqui não tá me ajudando. O que a Alice montou ali, o que ela viveu, a vida dela inteira, quer dizer, dá um livro, dá uma história, mas é uma estrutura, é um modelo de planos de negócio. Então, o que eu via? Eu via muitos colegas sem saber que os planos de negócios existem. Eu vi muitos colegas sem saber que existe um tipo de administração dentro de um grupo familiar e um tipo de administração fora desse grupo familiar. Então, o que me motivou a fazer o Cafeína foi isso, foi explicar para as pessoas, para os advogados, os vários tipos de negócios que existem, tá? Deixa eu ver se a Alice já está aí. Deixa eu ver se eu já consigo chamar a Alice aqui. Fique em pé aqui hoje. Deixa eu ver se a Alice consegue subir. Chegou! Seja bem-vinda, minha amiga! Conseguimos! Olha, eu estou batalhando por essa live com a Alice, vocês não têm ideia de quanto tempo, tá? Até que eu acho que ela brincando disse, eu vou para a live. Eu digo, epa, pera!
pego logo na palavra, a gente já marca data e horário, já dá print no ok e fica lá cobrando. Grande Maica, É mais ou obrigado, menos isso minha amiga. mesmo. É mais ou Tá, menos gente? isso mesmo. Aceitei na brincadeira, não tive como fugir. Não teve como fugir. Mas, gente, olha, eu peço que vocês compartilhem essa live ali no aviãozinho, nessa setinha que tem aí. Coloquem, apertem aí e mandem. Mandem a live para colegas que atuam com advocacia de reclamante, ou que querem atuar, ou que já desistiram porque não entenderam como é que funciona. A Alice, ela vai trazer informações aqui, eu tenho certeza que incríveis. Olha aí tua fã ali, Alice. Anne Luiz Ventura. Maravilhosa. Ania não é minha Tá? fã, Então, na verdade, é uma admiração mútua, uma pessoa sensacional, minha amiga pessoal, maravilhosa. né? Então, a Carla está lembrando aqui que o presidente resolveu falar no horário da nossa live, na Isso foi um sexta-feira, que absurdo, foi um olha. absurdo, Um absurdo o presidente né? querer falar na hora da nossa live. Quem é ele Exato, pra isso? né? Então, minha amiga, primeiro, muito obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade, muito obrigado mesmo. Eu queria, Alice, inicialmente, que tu colocasse aqui, como é que foi essa tua jornada para a advocacia de reclamante e principalmente dentro de uma gestão de hierarquia familiar, né? Porque é aquele negócio, Uhum. de dia lida com o pai e com a mãe em casa no domingo, mas ali no horário de trabalho são meus sócios. Então, quer dizer, às vezes eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade de administrar isso e acaba saindo, abrindo um outro escritório independente, porque não consegue administrar isso, né? E o pai da Alice é Uhum. uma pessoa que eu tenho, assim, do lado esquerdo do peito, é um ícone ele dali da nossa advocacia trabalhista de reclamantes, o doutor Romão, um cara extremamente ético, sensato, é um exemplo ali. Ninguém fala de advocacia de reclamantes sem citar o nome do doutor Romão. Então, para mim é um É prazer verdade. assim, ter acesso ao escritório de vocês, através de parcerias, de amizade pessoal. Então, conta pra gente como é que foi esse teu ingressar na carreira, que sempre, eu lembro que tu disse que tu não começaste como estagiária, tu começaste como carregadora de Não. processo. E muita Carregadora gente de não pasta. gosta de pastas, é. E tem muita gente que é Carregadora de aquele negócio, né, pasta. amiga? Tem muita gente que quer o resultado numa pílula mágica, mas não quer carregar as pastas, não quer carregar as pedras. Então fica à vontade, conta pra É. gente que eu tenho certeza que tem muita coisa para contribuir. Boa tarde a todos. É, Obrigada pela deferência, doutora Aline, pelo convite, minha amiga querida do meu coração. Você sabe que eu realmente sou muito reticente em fazer lives, em aparecer, mas realmente foi brincando que eu aceitei, mas também não volto atrás. Estou aqui para a gente conversar a Pronto. respeito da advocacia para reclamante, principalmente no âmbito familiar, né? Então, Exato. o meu início é na infância. Você começa a conviver com as pessoas da advocacia quando você tem os pais que trabalham no ramo, né? Muito cedo. Você vai para jantares, aí de repente um dia teu pai te pega na escola, não, vamos ali no fórum rapidinho, aí tu começa a admirar aquele serviço, aí tu vê as pessoas, na verdade, sendo, né, muito cordiais com ele, porque ele é uma pessoa muito cordial, muito bem relacionada, Quicha. né? É. Então dali já começou uma admiração pelo trabalho do meu pai, né? Inicialmente foi uma admiração pelo trabalho do meu pai. E aí, conforme eu fui amadurecendo, fui chegando à época de fazer o vestibular, eu não quero fazer direito, não tenho nada a ver com isso. Acabei que não passei no que eu tinha escolhido, né? Que com 16, Que era? 17 anos, eu tinha escolhido medicina, mas hoje em dia eu vejo que não era a minha área. Não. Entendeu? Com 16, 17 anos você quer qualquer coisa, menos o que o teu pai, né, tá fazendo. E aí chorei muito. Aí apareceu um vestibular na Newton Lins, de segunda chamada, como se fosse um vestibular de segunda chamada. Eu prestei esse vestibular e cursei os 5 anos na época áurea da faculdade Newton Lins, que o próprio Newton Lins ainda andava pelos corredores no seu carrinho, né? Uhum. E assim começou a minha advocacia. E digo que no primeiro dia, antes mesmo de começarem as aulas, eu fui acordada com um toquezinho no ombro, dizendo assim, levanta, você vai aprender a advogar. Eu ainda não tinha começado a faculdade, né? Então, por aí tu tira, levanta que você vai começar a aprender a advogar. Eu fiquei,
Mas, gente, são Chocada. 6h30 da manhã, né? Como assim que eu vou aprender a advogar? Eu nem comecei a faculdade ainda. Mas levantei. E ele brincava, ele dizia assim, vamos, pega, segura minha pasta. Porque antigamente ele andava com uma pasta mesmo, daquelas pastas De executivas, sabe? Então, carregava os processos ali dentro, os que ele tinha audiência, tinha que ir na pasta e tal. E eu era a carregadora de pasta dele. Ele me apresentava, essa daqui é minha filha, Alice, minha carregadora de pasta. Aí ficou a brincadeira. Eu acabei levando aquilo para mim também, dizia que eu era a carregadora de pasta dele. E até hoje, eu costumo dizer assim, não, eu sou só carregadora de pasta, pai. Eles, agora que carrega as tuas pastas sou eu. Ainda bem que agora é só num tablet. Entendeu? Então, o meu início foi mais ou menos assim. Eu acabei me apaixonando mesmo pelo direito, foi na prática, né? Às vezes a gente entra muito sem saber o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo em que eu cursei a faculdade, eu me apaixonei pela advocacia, porque para mim foi paralelo. Não foi só uma faculdade de direito, foi também uma prática da advocacia, né? Essa foi a grande vantagem de ter nascido onde nasci, na família que nasci. Claro, sou uma privilegiada porque a grande maioria não tem essa oportunidade, né? Exato. Mas e você também, a partir daí, você tem que saber aproveitar essas oportunidades que uma pessoa que já trilhou um caminho para você, e você vai entrar a partir dali, né, para seguir aqueles passos, e você, com uma cabeça totalmente diferente da pessoa que já estava trilhando, conseguir chegar no meio termo e continuar nesse caminho, né? Eu já tenho 16 anos de formada, já estou indo para o 17 agora no final do ano. Então, eu tive que reaprender a ter uma relação pai-filha, porque é diferente também quando você convive o tempo inteiro, e também reaprender aprender, na verdade, a ter uma relação de sócio, né? Entrei com uma sociedade muito pequena, que me foi dada, posso dizer disso, né? Porque eu já tinha uma estrutura montada, eu já tinha uma carta de clientes, então quem vem para um escritório familiar que já está montado tem esse benefício, né? Que você, claro, a partir dali você vai ajudar a semear para crescer, né? Tudo isso você tem que saber fazer e, principalmente, manter a relação familiar, que é muito difícil, né? Então, esse é um grande desafio. E o segundo grande desafio da advocacia familiar vem no depois. Primeiro, o inicial é esse, de você saber entrar no caminho que já está sendo trilhado, saber conviver com tudo aquilo. E logo em seguida, você tem que aprender a advogar e a fazer teu nome, porque senão você vai ser sempre a sombra do nome enorme que já te precedeu. No caso do meu pai, que é um homem que tem 40 anos de advocacia, né? Era aí que eu queria chegar, amiga, porque hoje o que a gente vê muito nesse tipo de estrutura é exatamente isso. O nome do criador do escritório, o pai, o avô, fica. E dificilmente as pessoas que estão lá dentro, os filhos, os netos, cunhados e bisnetos, dificilmente eles conseguem trilhar o próprio nome como você conseguiu. Então, quer dizer, hoje a gente não fala em Romão sem Alice. Quer dizer, e poderia ter sido só o Romão e ela ter ficado como filha do Romão. Mas conta pra gente como foi pra te posicionar, porque parece assim, o que eu quero quebrar aqui? As objeções de que esse é um caminho fácil, porque nunca é fácil. Então dá a entender que se você receber um escritório montado, já com clientes dentro, tipo, ela ganhou tudo pronto. E não é. Só quem vive isso é que sabe. Óbvio, é diferente, é um outro modelo de negócio. Mas ali dentro você criou o seu próprio nome. Então conta pra gente como foi que tu batalhaste para fazer o teu nome lá dentro e os teus clientes, porque eu sei que tu tens clientes que te procuram, né? Dizer, chegou uma fase que já, lógico, tem os clientes do doutor, mas depois chegou uma hora que eles procuravam a doutora Alice. Era a indicação da doutora Alice. E como é que foi isso, dentro de uma estrutura já montada? Pois é, para mim, como eu falei, recebi um privilégio de já ter um escritório montado e entrei com uma pequena participação societária. Tipo, na época era
5%, entendeu? Vamos dizer aqui, ó, entrei no escritório até porque eu entrei muito pequenininha. Você não entra, tipo, rachando metade, metade. Esse é importante também para o escritório familiar, porque senão deixa de ser uma empresa e passa a ser apenas benefício. Eu vou te dar metade. Não, eu entrei com um percentual muito pequeno, isso a gente sempre organizou, né? Até para conseguir organizar finanças. Eu entrei com um percentual muito pequeno e a partir dali fui fazendo meu nome. Advogado, na verdade, na época em que eu comecei, ele vivia de indicação. Não tinha essa questão de, eu vou começar a trabalhar minha imagem nas redes sociais. Na nossa época inicial não tinha nada disso, né? Meu pai era advogado do sindicato de panificação na época, então acabou que eu conheci muitas pessoas e a partir dali, quando você conhecia um cliente, aí ele dizia assim, olha, vai lá com o doutor Romão. Aí eu chegava lá no doutor Romão, por exemplo, a grande maioria de advogar para reclamante, que é uma das coisas que eu vou falar daqui a pouco, é que eles não marcam hora para você atender. A grande maioria quer chegar e quer você lá para atendê-lo. Entendeu? Vai lá e vai chegando. Por quê? Não é cultural do amazonense, né? Pelo menos do amazonense não é muito cultural marcar hora. Hoje em dia já é mais, mas na época não era. Na época o escritório estaria aberto, teria uma pessoa para receber e eles seriam atendidos. Como o nosso escritório até mantém até hoje essa questão do atendimento. Hoje um pouco menos do que antes, mas ainda mantém essa questão do atendimento não agendado. Então, a partir dali, começaram a chegar clientes devagar. Eu lembro que eu lembro o nome da minha primeira cliente, que ela chegou no escritório procurando por mim. Eu tinha o quê? 23 anos de idade, minha primeira cliente, né? Chegou no escritório procurando por mim. Você acredita que a gente está falando de um processo de 2004? Você acredita que ela recebeu ano passado, que era contra o Estado? Eu lembro, tu me disseste! Foi tua primeira cliente? Foi minha primeira cliente, levou 15 anos para receber, porque era uma prestadora de serviço. O pessoal acha que é fácil. Olha que delícia! Só 15 anos para receber o primeiro honorário. Uhum. E a partir dali, para a gente ter uma linha de raciocínio, a partir desse início da advocacia, a intenção do meu pai também era diminuir o ritmo dele, né, de trabalho. Então, nos primeiros anos, ele me deu todo o suporte, sempre foi muito participativo, me ensinou muito. Se hoje em dia eu escrevo tudo que eu sei, né, porque não é só o básico do que está na legislação. Hoje em dia você tem que saber escrever. E ele sempre me chegou assim para mim, olha, lê isso daqui, leia essa reportagem, leia isso. Aí eu, pai, mas não é do meu interesse, né? Não era na época do meu interesse. Ele dizia assim, mas você vai aprender a escrever. Você vai aprender o português na prática. É o que eu digo para minha filha. Você vai aprender o português na prática. Então, se eu tive essas vantagens que foram já ter um professor dentro de casa, né? Eu não poderia perder a oportunidade. Então, isso para mim é fundamental. A advocacia, para mim, no âmbito familiar, veio como uma grande oportunidade, um grande incentivo de dentro de casa. Além do meu pai ser o meu maior incentivador em tudo, o homem que mais me incentivou a crescer na vida é um grande feminista. Que luta, meu pai é super feminista, luta pela igualdade, acha que... Eu lembro que ele me deu um livro, e eu queria um livro na época da faculdade, alguma coisa, e ele colocou como dedicatória isso, sabe? Que eu merecia tudo, que eu merecia o mundo, e que eu ainda ia chegar num lugar que eu nem imaginava que seria. Então, as vantagens de você conviver com seus familiares também é esse apoio, esse suporte que talvez veja um lado pessoal que talvez numa relação estritamente profissional não se veja, né? Exato. É verdade, amiga. Alice, conta pra gente quais são, assim, os pontos fortes, os pontos essenciais. Hoje eu sei que tu já advoga para empresa, que tu já está na área civil também, já não está mais exclusivamente no atendimento de reclamante, mas a tua expertise com os reclamantes, para mim, não tem igual.
Então, conta pra gente, Alice, tem muito... depois o pessoal assiste essa live também, então quem é advogado de reclamante sente essas dificuldades na veia, né? Por exemplo, hoje eu tive um caso de uma aluna que me ligou perguntando se eu poderia continuar o processo dela, porque ela atendeu, mas não conseguiu fazer, aí o documento do cara ficou lá um tempão, aí depois o cara ligou já querendo invadir o escritório dela, já grosseiro, meio violento, ela já não sabia o que fazer, aí ela me ligou, doutora, eu não quero, não me pague nada, mas pelo menos faça para esse cara aí, entendeu? Ela já tinha prometido que ela tinha me dado os documentos, aí o cara me ligou, entendeu? Então são esses entraves, eu digo assim, esses tiros no pé que às vezes a pessoa, por falta de experiência, dá. Então pontua aqui pra gente, quais são os pontos importantes para você conseguir atender o cliente reclamante? Atender o cliente reclamante é totalmente diferenciado de você atender o cliente empresa. O cliente empresa, ele já te procura com algo mais certo, né? Eu quero que você faça uma contestação, eu quero que você faça uma assessoria dentro da minha empresa, diferente do cliente reclamante. O que ele te procura? Ele te procura para saber o que ele tem direito, porque ele não sabe, né? Ele quer... Quanto, né? Ele quer saber o quanto, e ele quer resolver um problema de ordem pessoal também, tá? Esse é um grande problema, e aí você vai ter que ter o discernimento de explicar e a paciência de fazê-lo entender. Que às vezes ele quer, olha, mas eu quero isso, eu quero que faça isso, eu quero... Meu colega teve direito a isso, então não, vamos lá. Então, inicialmente você vai escutar a história do que ele quer, né? Do que esse cliente reclamante quer, aí ele vai te contar, e você vai, a partir dali, você vai traçar uma conversa mesmo dele, dizendo assim, mas e assim? E como é que foi que falou? O que que aconteceu? Como é que foi a sua demissão? Vai solicitar documentações que são necessárias, a maioria não leva. Eles acham que só o que eles falam é o que tem que prevalecer. Então você tem que explicar, você tem que ter a paciência de dialogar, você tem que reservar um tempo realmente um pouco grande para atendê-lo. Eu diria que no mínimo para atender uma pessoa eu levo minha meia hora. No mínimo. Né? Já é rápido. No mínimo, não, eu tô falando no mínimo. Aquele que chega assim, olha, não me pagaram nada, tá aqui, eu tenho... a gente trabalha muito com marítimo, né? Então, eu não assinaram a minha carteira, mas a minha carteira marítima está assinada, por exemplo. Então, isso daí já é a prova fundamental de que realmente ele prestou o serviço lá, de que ele tem um vínculo empregatício, né? Nesses casos. Mas muitos você vai ter que estudar o que você vai fazer para aquele teu cliente, né? Procurar convenções coletivas, saber onde procurar essas convenções coletivas, que é no mediador hoje em dia, mas na nossa época inicial, lá atrás, era cruel. Solicitado sindicato, era um negócio bem complicado mesmo. Era tenso. Então, aí você vai ter que explicar para ele, explicar principalmente que as expectativas que ele tem de recebimento depois de amanhã não vão acontecer, né? Porque ele chega com uma expectativa muito grande. Ele chega com a expectativa de que daqui a no máximo um mês o dinheiro dele vai estar na conta dele, vai estar na mão dele, o dinheiro dele, o cara vai pagar pelo que fez para ele, né? Porque é um sentimento profissional. Não é que seja ruim, mas é uma coisa que ele precisa resolver. É um alimentar. Você está me ouvindo? Agora tô, ele deu só uma falhadinha, mas agora tá normal. Tá. Então, como aquele crédito que ele tem é alimentar, ele tem mais pressa. Já para o próprio judiciário, ele tem um pouco mais de pressa. Então, você imagina as expectativas que ele gera. Ele quer receber pelo tempo que ele trabalhou, ele quer receber pelo mal que ele sofreu, pela agressão que ele deu, pelas horas que ele não recebeu. Então, você precisa plantar nele não apenas também a verdade na relação cliente-advogado, né? Que ele não pode... Entendeu? Pode me responder se estão me ouvindo, que a Aline está travando.
Oi, Aline, tá me ouvindo? Oi, voltou agora. Voltou. Acho que é o horário Acho das que lives, é a começando a bombar caidinha, e começa a a travar. caidinha básica da internet. Mas deu para ouvir, amiga. Outra coisa, amiga, como é que é falar um pouquinho da linguagem? Porque a linguagem com o reclamante é muito diferenciada. E olha, uma coisa que aconteceu comigo foi quando eu comecei, que eu fui me posicionar para trabalhar com empresa, o índice de reclamantes que passaram a me procurar diminuiu, né? Isso é básico. Mas eu continuei trabalhando para reclamante por indicação, né? As pessoas não sabem o que você faz Sim, exclusivamente. Continuam te mandando o cliente. E eu vi que como a minha estrutura, inclusive a minha estrutura física dentro do escritório tinha mudado, que antigamente quando eu trabalhava para reclamante, eu tinha uma recepção, eu tinha um pouquinho de café com leite, até uns pãezinhos, umas bolachinhas, porque o trabalhador ele muitas vezes vende muito longe, ele pega 2, 3 ônibus, às vezes ele não sim, almoça, porque aquele dia da entrevista com o advogado é muito importante assim na vida dele, é como tu disseste. sim. Na verdade, ele vai com a expectativa de que no dia da audiência ele já vai receber o dinheiro dele, né? Tem muito É, isso. Então, quer dizer, algumas coisas que são extremamente claras para a gente, quer dizer, eu já escutei isso de um aluno, pô, eu tenho que dizer pro cara que ele não vai receber o dinheiro no dia da audiência? Tem. Então, quer dizer, tem. são ossos do ofício diferentes de quem trabalha com a empresa. E como é que é essa tua É, linguagem com o reclamante? Porque isso é um treino, né? Você aprender a falar com o reclamante. com certeza. Eu, por exemplo, eu tento não criar uma expectativa de imediatividade nessa relação, né? Primeiro porque ele quer a reclamatória dele pronta amanhã, e segundo, porque ele quer o dinheiro no dia da Exato. audiência. Então, eu sou muito sincera nesse momento, digo, olha, é, eu levo em média uma semana para aprontar a sua ação. Eu digo isso porque eu não quero que amanhã ele me liga, já está pronto. Por que não? Porque eu estou atendendo ele hoje, mas eu tenho um cronograma de trabalho no escritório, que isso é muito importante para qualquer advogado. Porque se ele começar um cliente em cima do outro, ele ele vai preterir algum deles, e esse cliente ele não vai sair satisfeito com o teu trabalho. Então é melhor ele saber De atendimento, né? de você dizer, Isso. olha, daqui a uma semana eu entrego a sua data de audiência, mas também esse processo pode ser resolvido rapidamente se tiver um acordo, mas se não tiver, a gente vai demorar um pouquinho mais. É importante, Exato. muito importante. É isso aí, eu sempre digo também, porque às vezes o advogado, ele tá naquela ânsia de apresentar aquele super serviço para o cliente, e tem cliente que ele sai da tua esquina, ele já te manda uma... Aí quer dizer, ficar irritado, quer dizer, nem saiu, tá perguntando, e aí, doutora, mas quando você vem com essa clareza de informação, tipo, olha, hoje é dia 27, até o dia 7 de maio não tem novidade nenhuma, eu não vou te ligar, não precisa me ligar, porque no dia 7 eu vou dar entrada, tenho várias outras petições aqui na frente, e aí no dia 8 eu entro em contato com você para te dar o horário e a data da audiência. Eu acho que isso, assim, é um Pois dos é. pontos Agora, iniciais. Pode falar. agora, por exemplo, atendimento de cliente agora na época de pandemia, né? Na época de pandemia, a Uhum. gente teve que ter uma paciência um pouco redobrada e conversar com esse cliente um pouco mais calmo, porque, por exemplo, eu fui procurada por uma cliente de 2015 que ela estava querendo os documentos da época que o processo dela foi encerrado, principalmente os meus recibos que eu paguei para ela, dei tudo para ela, mas ela tem problema com a Receita Ah, Federal agora. E aí ela precisava. ah, Então, mas para isso eu precisaria estar no escritório. Aí eu, olha, infelizmente, no momento, liguei para ela, passei a mensagem de aham, WhatsApp, mas também liguei para explicar por quê. A pessoalidade que você tem com esse cliente reclamante também é muito importante para ele, né? Não basta o seu secretário, a sua secretária ligar. Você tem que ligar, você tem que dar uma satisfação, porque ele foi atrás confiando em você. Isso é muito importante, né? Não é porque o processo dele talvez demore um pouco mais, ou demore um pouco menos, ou talvez a gente nem receba, porque muitas empresas desaparecem, isso também é muito comum na advocacia de reclamante, viu? Eu tenho um arquivo cheio de empresas que faliram no meio do caminho,
né? E tem que estar preparado para isso também, mas tem que ter a paciência de explicar tudo isso para o cliente muito, muito bem explicado. Nossa, Alice, tu tocou nesse assunto agora, eu falei sobre isso, exatamente isso, num áudio que eu mandei lá no Cafeinados, no Telegram hoje, eu falei exatamente isso sobre a construção desse relacionamento com o cliente, que começa no primeiro dia do atendimento. Por exemplo, eu fui dar um exemplo lá para eles de como dizer para o cliente que a gente perdeu o processo. Quer dizer, se você não trabalhou exatamente isso que tu está dizendo, pô, ele confiou em mim, sou eu que tenho que ligar para ele. Posso, uma vez ou outra, a secretária encaminhar uma mensagem? Pode, não tem problema nenhum. Mas o elo de confiança, de fidelização, que é o fio de ouro que eu chamo, é com você. Então chega uma hora que ele vai dizer, cadê a doutora Alice nessa história toda? Eu só vou vê-la lá no primeiro dia, no dia da audiência e nunca mais? Então, quer dizer, quando você chega na hora de dizer, olha, querido cliente, nós perdemos o seu processo, se você fez o dever de casa, que foi trabalhar nesse relacionamento, explicar com clareza, falar a língua do cliente, ele não fica nem com raiva de você, porque ele participou do processo, não é isso? É isso, exatamente. Você tem que deixar todos os passos muito explicados para ele. Ele vai ter uma certa dificuldade, a grande maioria, claro, né? Tem clientes reclamantes muito instruídos, mas a grande maioria eles têm dificuldade de entendimento do que é a linguagem jurídica. Então você tem que transformar essa linguagem jurídica para uma linguagem que ele entenda, né? Então o falar rebuscado apenas com o cliente não vale a pena. O reclamante, né? Você tem que falar de uma forma bem clara para ele entender isso aí, mesmo que não seja para falar que uma sentença foi improcedente, ele saia satisfeito de entender o que aconteceu ali. Exato. E Alice, como que a gente trata aquele reclamante que é casca grossa? Aquele reclamante que, apesar de você explicar, ele parece ali que está atuando no outro time, ele parece que nem está no teu mesmo time. Uma vez eu já te vi ao vivo ali nos corredores do fórum, entendeu? Se justificando, colocando o cliente no lugar dele, porque tem muita gente que, apesar do esforço do advogado de reclamante, ele parece que está jogando contra. Como é que sai de uma situação dessa? Na verdade, você tem que ter pulso na advocacia o tempo inteiro. Seja para você atuar de uma forma normal, tranquila, mas você vai falar claramente, seja para, às vezes, você ter um pouco mais de pulso, né? Isso serve para tudo na vida. Para mim, eu tenho isso na minha vida. Eu não tenho o costume de ser desonesta ou de agir de forma contrária aos meus princípios. Mas também não aceito que ninguém me coloque isso de uma forma que me ofenda, né? Eu já tive clientes, sim, mais grosseiros, já acontece com todo mundo, seja homem, seja mulher, mas naquele momento você tem que se posicionar e falar claramente o que está acontecendo. E se for o caso de dizer, olha, você está sendo grosseiro comigo, eu não quero assim, todo mundo vai ter que fazer, né? Mas isso você usa não só para um cliente, você usa também para a sua vida, você usa para um colega que não está te tratando bem, isso é normal. Isso aí não te deu, assim, pelo menos no início de carreira, aquela agonia de, pô, eu vou perder o cliente? E agora? Olha o grande Beto Simonetti aí, seja bem-vindo, amigo. Oi, Beto. Eu não tive medo de perder o cliente, sabe? Se ele é um cliente que ele precisa chegar nesse nível, talvez ele não seja o seu cliente ideal, né? Porque você também não precisa aceitar tudo para ter um cliente desse. Se ele não vale a pena para você, não fique. Eu tenho 1 milhão de clientes que vão entender, que vão falar, que vão lhe tratar bem, mas nenhuma relação, seja ela profissional ou pessoal, em que ela não está te fazendo bem ou em que ela te diminua, não deve ficar. Eu entendo dessa forma. Eu acredito que você ser firme vai até fazer ele te respeitar um pouco mais, como aconteceu no caso em que você presenciou, e vai voltar e vai te pedir desculpa se for o caso, porque a personalidade de cada um é diferente, não dá para contar. Olha, Alice,
Eu vou gravar esse pedaço aqui da live, vou fazer um vídeo pequenininho dele para distribuir, porque eu falo isso lá nos áudios, eu falo isso lá no Cafeína, praticamente dia sim, dia também. Mas talvez a doutora Alice Siqueira falando, esse povo escute, que eu falando, não estão me dando bola, tá entendendo? Quando eu digo para eles que é importante você saber o que você vende, para quem você vende, por quanto você vende, você se blinda dessas questões. Está aí a Alice, com 17 anos de carreira, dizendo para vocês exatamente isso. Por quê? Porque a dor de achar, meu Deus, eu perdi aquele cliente, é quando você não definiu o que você vende, o quanto você vende, para quem você vende. Ali se identificou ali automaticamente que aquele não era um cliente dela. O cliente dela entenderia. Por quê? Porque ela estava fazendo o dever de casa. Então, quer dizer, aquele cliente, a gente canta aquela vá com Deus, com muito... Você dá o seu recado e você deixa ele livre. Se ele voltar, você diz, olha, infelizmente eu não vou poder te atender. Ou você não precisa, sabe? Na minha opinião, eu nunca precisei chegar no momento de dizer assim, olha, eu não quero... Não. Esse próprio cliente, ele já voltou, pediu desculpas e ele se coloca no lugar lá, dele. Qual foi a história dele lá, tu lembra? Eu acho que eu sou muito ruim de memória, mas eu acredito que o processo dele, ele estava sem as testemunhas e era um processo que precisava de prova testemunhal. Eu era uma advogada não muito experiente ainda, eu tinha uns 2 ou 3 anos de advocacia. Expliquei uma coisa para ele e ele não estava acreditando em mim, né? Não estava acreditando em mim porque ele achava... É aquela questão, o reclamante ele não tem tanta experiência judicial, então ele acha que apenas a palavra dele vai valer, né? E eu estava explicando, aí ele disse assim, algo parecido com... mas você não sabe de nada, quem sabe é o doutor Romão. Se o doutor Romão estivesse aqui, a senhora não está fazendo alguma coisa... aí eu disse, olha, deixa eu lhe explicar uma coisa. Eu sou tão advogada quanto o doutor Romão, eu tenho alguns anos de formada, eu estudei para estar lhe representando nesse momento. Eu acredito que se o senhor não quiser, não tem problema. Eu saio e lhe deixo só. Eu estou lhe falando o que vai acontecer no seu processo. Se o senhor não quer entender, tudo bem. É um direito seu. O senhor pode sair ali do fórum e procurar outra pessoa. Mas enquanto o senhor for meu cliente, eu vou lhe dar as orientações que eu acho que o senhor deve fazer. Não vou fazer o que o senhor acha, porque senão o senhor vai perder o processo. E depois o senhor vai dizer que a culpa era da advogada que não lhe orientou. Perfeito. Entendeu? Eu acho que às vezes tem cliente, Alice, que ele é tipo assim, criança pequena, ele busca essa segurança no advogado e tem muito advogado que não consegue devolver essa segurança. Eu identifico muito esse erro. Às vezes, quer dizer, e não é por falta de experiência, não, porque às vezes o cara está ali formado há 1, 2, 3, 4 anos, mas não conseguiu desenvolver uma postura que lhe dê segurança. Quer dizer, numa hora dessa, se ele pega um advogado fraco emocionalmente, o advogado talvez entrasse mais em pane do que o próprio cliente. Então, tem horas, exatamente como você contou, que um posicionamento, ou seja, uma rédea curta, uma rédea firme, é extremamente essencial. Você já pensou, eu comparo muito com a medicina, né? Tem horas que, por exemplo, o paciente doente ali, ele está ali revoltado, ele não quer o tratamento, ele sempre acha que ele leu alguma coisa no Facebook, que é um chá caseiro, que é muito melhor do que esse tratamento que o médico está passando, né? E aí, às vezes, qual é a posição do médico? Dizer, olha... Eu sei que é difícil, eu entendo seu posicionamento, mas nós vamos fazer A, B, C. E acabou. É uma ordem, é um posicionamento firme que o advogado tem que manter, e porque às vezes o cliente demanda isso. Isso daí, eu acho que é até mais... Então, a advocacia, eu perdi esse finalzinho do que você falou, mas é verdade essa questão toda do posicionamento e como você se vende para qualquer pessoa, né? Se você se vende de uma forma mais, talvez uma forma mais insegura, ele acha que ele vai poder, né, dar as ordens tomar as rédeas, né? Exato. Por exemplo, advogado que trabalha para reclamante tem que ter contrato de honorários. Porque chega no dia de receber, o cara sempre vai achar que tu tá recebendo muito.
Se tu não fizeste teu contrato, ele diz que não, que é um absurdo, que o primo dele vai aparecer dizendo que era 20, que era 10, que fazia não sei quanto. Então, a primeira coisa no atendimento com um reclamante é fazer o contrato de honorários inicial de cara. O meu, já no teve escritório, problema particularmente, de pagamento várias vezes, várias vezes. Por exemplo, eu tive cliente que, mesmo com o contrato de honorários, ele não aceitava que fosse os 30% que estavam no contrato dele. Ele queria uma redução para 10%. Que ele achava que era justo, porque o dinheiro era dele. E aí, depois disso, foi pago do jeito que estava no contrato, ele não ficou satisfeito. Ele chegou aí na OAB, isso há muitos anos atrás. Foi. E na época, eu ainda não fazia parte do conselho, nem nada disso. Nós levamos a documentação e tudo ficou resolvido, né? Já pensou se não tivesse o contrato? E, por exemplo, nós também já tivemos um problema no escritório de depois de 10 anos, Aline, 10 anos o processo pago para o cliente, ele nos procurar dizendo, cadê meu dinheiro que eu não recebi? Como assim? Assim, desse jeito, eu não recebi meu dinheiro. Eu digo, recebeu? Lá no meu escritório, particularmente, a gente guarda os documentos por 5 anos, mas eu instituí que a gente não joga fora recibo nunca. Nenhum recibo de pagamento a gente joga fora de cliente. Por quê? Porque eles sabem que existe os honorários, tu diz, né? Não, o recibo do pagamento na época não tinha tanta conta bancária. Então, ele que recebia dinheiro via recibo. Entendeu? Então, a gente guardava todos e a gente tinha e ficou comprovado para ele, que eu não lembrava. Assim, de Pentinas. Que for. Hello? Então, na verdade, o advogado ele tem que se blindar de todas as formas. Para atender o reclamante, em especial, ele tem que ser um pouco mais cuidadoso, um pouco mais... Sempre, guarde os recibos, doutor Leonardo, vá por mim. Ele tem que ser um pouco mais cuidadoso, ele tem que ter o contrato formal, porque às vezes a gente acha, não, esse daqui é o primo do meu vizinho, não tem problema. É esse que vai te dar problema. Tá? Então, tenha os recibos, tenha o contrato de honorários, tenha tudo escrito. Nunca jogue recibo de pagamento fora quem trabalha para reclamante. Nunca, né? Amiga, deixe outra tudo coisa. Muito bem registrado. Vamos já aproveitar esse teu gancho aqui. Essa dica é uma dica maravilhosa para a galera que advoga para reclamante. Guardar os recibos, igual o Leonardo colocou. Parece besteira, mas tem muita gente que deixa passar batido isso, tá? Então, ponto 1, Carlin, vai anotando aí, digitado aí pra gente, que a Carlin digita rápido. Ponto 1, guarde todos os recibos de repasse. Agora, a gente tem o que a bunda não prejudica, exato. E agora, o que acontece muito? Como é tudo online, as transferências online, eu vejo muitos colegas caindo também na besteira de, por exemplo, o cliente é o seu João de Deus, mas ele não tem conta corrente ou está devedor na conta corrente dele, ele quer depositar na conta do primo. E aí, doutora? Nunca. Posso depositar na conta do primo? Nunca deposite na conta de terceiros. Nunca. Nunca. Eu estou lhe falando isso. Não é uma experiência. Recibo em pagamento em cheque. Paga em cheque para ele e ele se vira. Não tem isso. Cheque nominal e pegar lá contigo? Sacar e pegar eu já não faço mais. Teve uma época em que os escritórios de advocacia estavam sendo muito assaltados por conta dessa demanda de ter dinheiro em espécie dentro do escritório. Né? Então, o meu escritório, há alguns anos, já não faz pagamento em dinheiro. Ou ele é feito através de transferência bancária, com tudo guardado, ou ele é feito através de cheque. Não tem outra forma. Então, se o meu cliente reclamante não tem uma conta corrente no nome dele, tu tens um CNPJ, o teu escritório hoje é um CNPJ, né? Sim. Tu tens, então, cheque normal, que aí tu põe um cheque, o cheque nominal ao nome dele. Cheque. E aquilo mesmo se não tiver o CNPJ. Mesmo se não tiver o CNPJ, tá? Tem uns 10 anos que eu não pego num cheque. Nem me lembrava mais do cheque. Nossa, mas eu tenho cheque até hoje, eu tenho talão de cheque para isso. Alice, que justamente é quem trabalha para reclamante. Exato. Olha como é diferente, né? É isso que eu acho, esses pontos
que eles são singulares de cada atividade. Quer dizer, problemas que você vivencia quase que diariamente, às vezes eu posso não ter nunca, ou ter uma vez na vida, simplesmente pelo tipo de exercício que a gente faz. Alice, tu consideras viável levar o cliente para sacar o alvará contigo e já entregar em dinheiro ali em mãos, ele assinar um recibo para ti? Ou não? Olha, depende muito do seu volume de clientes, tá? Tá. Eu prefiro, particularmente, eu prefiro ter um controle total da minha conta bancária e, tipo, olha, esse alvará aqui que entrou na conta, vai sair esse dinheiro da conta para esse cliente. Por quê? Se você tiver, vai lá com 10 alvarás para receber num dia, você é humano, você pode errar ali naquela hora de repassar o dinheiro para ele na mão e tal, aquela confusão. Então, eu acredito que seja melhor você ter um controle total financeiro do que você está pagando, tá? A planilha. Essa é a famosa planilha do que você está pagando, como você está emitindo, e aí você consegue ter o recibo de tudo. Por quê? Você leva ele contigo para receber, mas digamos que o alvará está no teu nome. Tu tem 2 ou 3 pessoas ali contigo para receber 3 alvarás. Aí eu pego aqui, José da Silva Pinto. Aí o próximo é o seu José da Silva Mota. Aí eu pago pro da Mota o Pinto, entendeu? E aí você o Pinto recebe o da Mota, o da Mota vai atrás do Pinto. Exatamente. Então, eu acredito que você ter o controle de como você vai fazer isso é muito importante. Além de uma coisa muito importante. Hoje em dia, qualquer transação bancária, você não pode deixar muitas pessoas sabendo do quanto você está recebendo e o quanto você vai movimentar naquele momento. Essa segurança, né? Hoje em dia eu não recebo mais alvará em espécie, eu já recebo o alvará e já mando direto para conta. Eu não ando com quantias, não. Mas assim, se, por exemplo, você já tiver feito o cálculo, não vale a pena fazer a transferência direto na conta do cliente? Com certeza, digamos aí assim, não tem problema nenhum. Eu tenho um alvará só para receber, já saiu o valor integral ali. Eu consigo aí fazer não tem problema. né? Alice, Com certeza, outra dúvida básica. Os teus 30%, nosso sagrado, abençoado 30% de honorário. Tu retira do alvará, isso é uma dúvida muito comum. Por exemplo, no alvará da Justiça do Trabalho, o que ele vem lá? Ele vem o valor que vai ser entregue do cliente, mas ele vem as guias para pagamento também, né? Que a gente paga ali o débito da reclamada e depois justifica lá no processo. Quando tu vais fazer o cálculo dos teus 30%, tu pega o valor total do cliente ou tu já abate as guias e pega os que sobra? Olha, eu pago sobre o bruto, né? Depende muito do teu contrato de honorários. O meu contrato é sobre toda a recepção monetária que ele teve no processo. Então, mesmo que talvez ele não receba alguns valores que vá para imposto de renda, é dele, né? E eu fiz ele receber aquele dinheiro em alguma outra forma. Então, os meus honorários eu retiro sobre o bruto. Mas isso é importante salientar que tem que constar no contrato de honorários. E explicar para o cliente, né? Porque depois ele não entende esse cálculo, né? Então, por exemplo, quando vem lá no PJE, aquele cálculozinho, né? Que seja no Excel, ou seja já no próprio PJE, vai lá. Desculpa, eu recebi uma ligação aqui no meio, não ouvi. Lá quando, por exemplo, no cálculo, quando sai o cálculo, né, junto do PJE lá, aparece líquido bruto reclamante. É de lá que tu tira, então? Líquido bruto reclamante. É sobre líquido bruto reclamante, Pô, então é interessante colocar isso no contrato de honorário, né? Que sim, os 30%... mas eu coloco, no meu tem. Amiga, deixa eu te fazer... valor bruto. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui no ao vivo, tá? Se não quiser, não tem problema, porque a gente não combinou isso antes. Mas a gente conseguiria, por exemplo, deixar um modelo disponível de contrato de honorários lá no Cafeinado para a galera? De reclamante?
Eu não sei te dizer, eu não entendi muito bem o que você quer fazer. Você quer que eu disponibilize o meu contrato, é isso? Ou o seu, ou um outro que a gente possa disponibilizar lá em formato de modelo, porque eu achei muito importante essa informação. Para a gente deixar para eles lá um modelo de contrato de honorários? Bora fazer um? Não, a gente faz, não tem problema não, faz sim. Travada. Eu vejo, engraçado, para mim tá indo direto aqui, tá normal. Vai ver que é a minha aqui. Eu vejo que tem muito aluno que às vezes faz. Olha aí o Beto. Bora, Beto, fazer um modelo? Ó, Beto, eu vou mandar o modelo, meu próprio modelo para você, meu querido. Eu não tenho nenhum problema com isso. Né? Porque, Alice, sabe o que é que eu vejo? Às vezes, uns contratos de honorário mal feitos, aí na hora que você precisa do contrato de honorário para fazer uma execução, para justificar, não tem a cláusula que você precisa. Entendeu? O que o Beto tá dizendo aí? Queria muito receber esses milhares de honorários aí, Beto. A advocacia para reclamante, Aline, a advocacia para reclamante, Aline, ela realmente já foi muito, muito mais rentosa, né? Porque tínhamos menos advogados antigamente, né? Exato. Hoje em dia já temos um pouco mais, mas se você quer cuidado com sequestro, eu tenho medo mesmo. Entendeu? Se você conseguir organizar o teu escritório para atender reclamante, se você se organizar nessas questões de burocráticas, que é contrato de honorários, que é saber como você vai atender, e você entender que às vezes eles têm a paciência para atender muito o reclamante, né? Porque ele é uma pessoa um pouco mais leiga, a grande maioria. Exato. Entendeu? E a partir dali você vai construir sua carreira muito tranquila na advocacia para reclamante. A advocacia para reclamante é muito bonita. Você estuda todos os dias, porque são teses diferentes todos os dias, são ações diferentes todos os dias. Eu tenho um benefício de ter o Dr. Romão como professor, mas na época em que eu comecei, a minha monografia, né, que na época era monografia, foi sobre dano moral na justiça do trabalho. Olha, então, uma moça à frente do seu tempo, né? Foi no ano em que o dano moral passou a ser competência da justiça do trabalho. Dano moral nas relações contratuais. Eu lembro, emenda 45. Acho que foi a emenda 45. Então, as minhas teses eram muito, muito interessantes. Eu fiz uma tese sobre dano pré-contratual, contratual e pós-contratual. Imagina você isso não é só um rostinho bonito. Em 2003, né? Você não é só um rostinho bonito, eu sempre digo isso. Pois é, lá em 2003, então era uma tese bem diferenciada. Então, se você estudar, a advocacia de reclamante é muito bonita, você lida com histórias de vidas de pessoas todos os dias, porque o que eles depositam em ti é muita fé, é muita confiança. Então, é muito importante para eles que você tenha paciência e que você, às vezes, se coloque no lugar dele também. Oi, tô aqui. Voltamos. Advocacia de reclamante como você sendo uma voz, né? Uma voz que aquele trabalhador não tem. Por exemplo, o juiz postulante de entrar lá no fórum, ir lá fazer sozinho, e você entrar com o advogado trabalhista ali te dando suporte. Olha o nosso presidente. Seja bem-vindo, meu presidente. Tão lindo. E aí, presida? Obrigada pela presença virtual. Eu sempre considerei um ato, né? Exato. É um ato extremamente nobre, sim, você fazer advocacia de reclamante. Eu sempre acho que é aquele direito raiz, é aquele direito saindo lá das asas da Constituição, sabe? Eu sempre fiquei muito orgulhosa quando eu trabalhava para reclamante. Nos casos que eu atuo hoje, eu me dediquei ali quase que uns 2 dias seguidos numa ação de acidente de trabalho.
Oi, Putz, voltou. tá caindo real e oficial. Eu acho que É boicote. estão querendo delicadamente terminar com a gente aqui, entendeu? É verdade, não querem que eu fale Né? muito, viu, Aline? Não é? Que coisa, meu Deus, já foi tão difícil trazer essa mulher para cá. Bom, mas de qualquer forma a gente já está completando 1 hora, o Instagram vai já derrubar a gente mesmo. Quero deixar aqui meu agradecimento, minha amiga. Sua contribuição é assim fenomenal, porque muita gente não entende, não tem acesso, na verdade, Alice, a advogados mais experientes. Então, eu acho muito importante isso, sabe? A gente trazer como é que foi a caminhada até aqui. Porque travas, problemas que a gente tem hoje, tem muita gente começando aí com isso. E às vezes a gente vê advogados veteranos que, por um motivo ou outro, eles não querem entregar essa informação, sabe? Então, te agradeço a tua disponibilidade. Essa live vai lá para o Cafeinados no Telegram, vou deixar lá ela com título de advocacia de reclamante. E quando terminar aqui, vamos bolar um modelo aqui de honorário que a gente possa colocar lá para os alunos, para eles não perderem mais seus sagrados Claro. 30% no final por um erro de comunicação, alguma coisa ou outra. Então, amiga, faça aí a sua despedida, já deixo meu coração aberto aqui, meu muito obrigada. Bom, obrigada a todos pela participação. Eu não sou uma pessoa muito pública como a minha amiga Aline, né? Eu sou uma pessoa de bastidores, eu não sou uma pessoa de câmeras, mas cada um com a sua personalidade. Mas para a jovem advocacia, para os advogados que queiram empreender ou aprender um pouco a advogar, é muito importante, sim, dialogar, conversar, pesquisar, né? E, claro, o Cafeína Jurídica da doutora Aline é um modelo de como advogar, o que a gente não aprendeu na faculdade. Como eu disse, eu sou uma sortuda que eu tive isso, né, de uma forma dentro de casa, de uma forma que me trouxe para dentro da advocacia de uma forma diferenciada. Eu tenho um professor, que é o meu pai, que é um lorde, sempre é um homem que se doou muito para ensinar qualquer pessoa. Então, aprende